TV Muriaé, porque o futuro é agora. Essa transmissão tem a qualidade da iMicro, o seu provedor de acesso à internet. Antes de iniciar o programa de hoje, nós, a TV Muriaé Online, gostaríamos de informar que o objetivo do programa Direito em Foco é meramente ilustrativo, instrutivo e educacional, ao trazer para a população temas variados do direito e, em algumas vezes, com abordagem interdisciplinar. Vez ou outra, nos deparamos com questões relativas ao consumo, seja numa loja, numa farmácia ou em um restaurante, por exemplo, na contratação de um plano de celular, de um plano de TV a cabo. Enfim, a maioria das situações do nosso dia a dia são relacionadas ao consumo. O próprio artigo 170 da nossa Constituição Federal prescreveu que toda e qualquer atividade econômica desempenhada no Brasil levará em conta a defesa do consumidor. Assim, o nosso assunto de hoje é relacionado ao direito do consumidor, destacando alguns pontos presentes na legislação consumerista. Mas quem é o consumidor? O consumidor é aquele destinatário final, determinável ou não, de um ciclo, um processo de produção e circulação de bens e serviços, desde que não sejam trabalhistas. Assim, o direito do consumidor é o ramo do direito que disciplina e regula as relações jurídicas entre fornecedores de bens e serviços e os consumidores, ao restabelecer uma situação de equilíbrio entre consumidor e fornecedor. O direito do consumidor possibilita que o consumidor recorra ao judiciário com a finalidade de prevenção e reparação de danos patrimoniais provenientes da falha do fornecimento de bens e prestação de serviços. E assim, os consumidores passaram a ter uma proteção jurídica com relação a eventuais abusos. Vamos para o intervalo e voltaremos em instantes. Public-Med. Os melhores shows do Brasil passam por aqui. Estamos de volta. Em continuação, o direito do consumidor. No Brasil, um instrumento que regulamenta e estabelece normas de proteção e defesa do consumidor é o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a Lei nº 8.078 de 1990. O CDC, como também é conhecido, agora em 2017 está completando 27 anos. Por óbvio que atualmente a população tem mais conhecimento da legislação consumerista, mas muitos consumidores ainda desconhecem seus direitos
e, em função desse desconhecimento, acabam passando por abusos por parte das empresas. O CDC, como um microsistema jurídico, parte do pressuposto de que o consumidor é parte vulnerável, é o elo mais fraco da relação de consumo, quando adquire produtos e serviços ou unicamente por participar de situações de mercado. Essa vulnerabilidade manifesta-se na hipossuficiência técnica de se manter protegido de práticas lesivas sem a intervenção colaboradora de órgãos para sua proteção. Na maioria das situações, consumir é uma necessidade, tendo em vista a indispensabilidade de consumo de alguns produtos e serviços, com uma significativa parcela dos gêneros alimentícios, saúde, energia elétrica, água, serviço de transporte, telefonia. Estes serviços são oferecidos ao público por meio de pagamento e sob condições já pré-estabelecidas pelos fornecedores e de uma forma que raramente possibilita aos consumidores um direito de livre escolha ou consciente. Além disso, acrescenta-se a utilização pelos fornecedores de inovadoras técnicas de marketing que influenciam consideravelmente as necessidades de consumo, que em muitos casos nem sempre são conscientes. A oferta e a apresentação de produtos ou serviços deve assegurar informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores. Nesse contexto, as opções do consumidor são basicamente aceitar ou não aceitar, acreditar no que é dito pelos fornecedores ou deixar de consumir. Contudo, esta última opção nem sempre é melhor. Se não há para o consumidor a possibilidade de deixar de ter acesso a bens e serviços que geralmente representam a base de sua sobrevivência. Importante mencionar que o artigo 4º do CDC prevê expressamente o princípio da boa-fé e transparência nas relações de consumo, com a finalidade de assegurar a harmonização dos interesses das partes, proporcionando uma situação de igualdade num contexto de desigualdade de fato. Em consonância a isto, o CDC, em seu artigo 6º, estabelece os direitos básicos do consumidor, tais como a proteção à vida, saúde e segurança, direito à educação, liberdade de escolha, informação adequada, direito à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, a proteção contratual, a prevenção e reparação de danos, a facilitação de acesso à justiça. Nesse sentido, o CDC tem como objetivo assegurar que os consumidores obtenham acesso a informações quanto à origem e qualidade dos produtos e serviços, assegurar proteção contra fraudes no mercado de consumo, garantir transparência e segurança para os usuários dos bens e serviços e harmonizar as relações de consumo por meio da intervenção jurisdicional. De acordo com os artigos 12 ao 20 do CDC, o consumidor é protegido contra vícios e fatos de consumo, ou seja, contra produtos e serviços que apresentam defeitos ou que não funcionam como deveriam, ou provocam dano ao consumidor ou a outrem quando são utilizados. Via de regra, o prazo de reclamação do consumidor é de 90 dias, baseando-se na garantia legal concedida explicitamente pela lei. Essa garantia existe, independente da garantia dada pelo fabricante. Então, assim, se o fabricante oferece uma garantia contratual de 9 meses, devemos acrescentar os 90 dias referente à garantia legal. Assim, para exercer o seu direito de reclamação em virtude de vícios de produtos e serviços, o consumidor deverá fazê-lo em até 30 dias para bens não duráveis, por exemplo, um queijo, uma manteiga,
ou em até 90 dias para bens duráveis, por exemplo, um automóvel. Dessa forma, o consumidor pode fazer reclamações com base na garantia dada pelo fornecedor do produto ou serviço. No caso de vícios ocultos, o prazo de reclamação inicia-se quando o vício torna-se visível e numa situação de exercer o seu direito contra danos pelo fato do produto ou serviço, o consumidor tem um prazo de 5 anos. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem pelos efeitos de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Assim, por aqueles decorrentes da disparidade com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes com defeito. Assim, não sendo o defeito sanado ou resolvido no prazo de 30 dias, pode o consumidor exigir a sua escolha uma das seguintes opções, como a substituição do produto por outra mesma espécie em perfeitas condições de uso, a reparação imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço. O consumidor poderá fazer uso imediato dessas alternativas, sempre que, em razão da extensão do vício ou do defeito, a substituição das partes viciadas ou defeituosas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Nessa situação, poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo de 30 dias, não podendo ser inferior a 7, nem superior a 180 dias. Tendo o consumidor optado pela alternativa de substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelos diversos mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço sem prejuízo da restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada ou do abatimento proporcional do preço, conforme mencionado. Hoje, tratamos de alguns pontos principais de uma relação de consumo, esclarecendo sobre situações que não são mais comuns no nosso dia a dia. Trataremos em outros programas de situações mais específicas referentes ao direito do consumidor. Por fim, recomenda-se que toda insatisfação na relação de consumo seja resolvida a princípio entre as partes diretamente. Caso não seja possível se chegar a um acordo, existem órgãos administrativos como os PROCONs para o registro da reclamação. O programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá!